Então, boa noite, colegas. Espero que todos estejam bem. Venho aqui então, né, por meio de dificuldades de internet, enfim, gravar esse vídeo falando um pouco sobre o nosso texto. O nosso título então seria Os Caminhos para Deus, e o próprio título, assim, ele já faz uma ligação com o texto, né? O Roberto da Mata, ele consegue colocar o título muito bem pontuado. Então, ele vai, né, dissertar sobre como que as pessoas utilizam então a sua religião, né? E, enfim, como a religião afeta a vida delas. Ele vai colocar então, né, o Deus como superior, é aquele que vive no alto, né? Então sempre o céu é o... Alguns dizem o céu é o limite, para outros não, né? Para outros o céu então é onde está tudo de maravilhoso, paraíso, e a terra então seria aquilo que a gente vive no dia a dia, que nem sempre são coisas boas. Ele vai falar também sobre a ideia então de uma prece coletiva, né, onde ela sempre vai ser mais forte, né? E se tu tem uma promessa, enfim, ou uma oferenda, ela sempre vai ser mais forte, porque ela não vai ser só uma palavra em si, ela vai ter um motivo específico. O Brasil, como a gente sabe, né, tem fortemente o catolicismo como religião, porém a gente sabe que existem muitas outras religiões, né? Então a gente sabe que esse sentimento, né, de participo da Igreja Católica para algumas coisas, como o batizado, a crisma, mas vou no Pai de Santo, vou então me benzer, vou utilizar então, né, por exemplo, da Umbanda para conseguir alcançar algumas coisas também. E aí ele vai colocar isso, que no Brasil, para nós, essa união de religiosidade, né, ela vai servir muito mais para proteção. Então, certamente uma pessoa não precisa ser nem católica, nem umbandista, nem dessas religiões e adotar elas, né. E aí ele vai colocar assim um comparativo com o inglês puritano, né, que para ele isso é algo assim, se torna uma ignorância, né, porque tu não tem uma religião concreta. E aqui no Brasil a gente sempre vai agregando, né. E até mesmo na parte final, nas considerações dele, ele vai colocar que no Brasil não existe, então, um código hegemônico, não existe uma coisa concreta, né? Sempre a gente vai engajando mais coisas, então não existe um modo unitário para isso. E aí ele vai colocar, né, que como na igreja tem um modo de se portar, então na rua a gente tem outro modo, ele vai ressaltar bastante isso nesse texto. Por fim, também ele vai falar, então, né, volto à ideia da prece coletiva, que ela se torna, então, por exemplo, nos cantos, na utilização da igreja, né, que todos vão no domingo, enfim. E aí ele fala também sobre a ideia do Natal e do Ano Novo, né, essa união de religiões. Ele coloca, por exemplo, no Natal a gente vai na missa do galo, por exemplo. E no ano novo a gente usa vestido branco, enfim, roupa branca, e vai pular 7 ondinhas. Então a gente já se utiliza de outra religião, né, que seria a Umbanda, para conseguir coisas. Geralmente a religião ela também é utilizada para pedir coisas. Então se acontece um milagre, a gente, né, sempre coloca como a religião. Então, e a religião sempre responde tudo, né? Aquilo que a ciência não vai responder, a religião responde. Enfim, boa noite.